Mensageiros do Amanhecer. Ensinamentos das Pleiades. Parte 13. Vocês são o propósito de quem? Nós dissemos que há um propósito para vocês existirem. Propósito de quem? Já pensaram sobre isso? Vocês são um propósito de quem? Vocês têm um propósito porque todos os aspectos da consciência estão ligados entre si. Nenhum existe fora do sistema. Cada um faz parte do todo. Este é o propósito que queremos vê-los procurar. A essência do veículo que ocupam, bem como a energia que geram, fazem parte de uma sequência de desenvolvimento que possui o propósito da busca pessoal de cada um na vida. Mas que propósito vocês acrescentam ao todo? Conseguem conceber outros seres usando o vosso propósito e crescendo por isso? Uma energia que vocês nem sabem que existe? Este universo combina-se como um jogo de dominó. Todos os aspectos de consciência se juntaram neste universo para afetar uns aos outros. Por quê? Trata-se da única forma que a consciência, neste sistema particular, consegue vivenciar. Em outro sistema ou em outra estrutura universal, toda e qualquer modalidade da consciência pode ser completamente livre. Em outras palavras, pode-se ficar sozinho e não servir ao propósito de ninguém. Isso não acontece neste universo. Existem muitos sistemas e universos diferentes. Da mesma forma que 100 pennies prefazem $1. Determinadas coleções de universos prefazem algo que constitui uma coleção de energias. Posteriormente, começarão a compreender e a reconhecer sistemas de existência interiores que nada possuem em comum com a existência em que estão trabalhando. Este sistema foi projetado para ser uma zona de livre arbítrio, onde tudo está interligado e interage com todo o resto. Existem outras espécies de zonas que talvez se possam também denominar zonas de livre arbítrio, onde tudo é independente de tudo. Aqui na Terra, tudo está interligado. Há muito mais espaço no sistema onde tudo é independente. Ou melhor dizendo, há muita mais consciência de espaço, não do espaço propriamente dito. Tal espécie de universo poderia, na realidade, ser muito menor do que este universo, mas, devido ao fato de não operar fora da densidade, a consciência de espaço pode ser maior. O vosso propósito é serem portadores de informações e, assim sendo, tornarem esta informação acessível através da frequência. Ao compartilharmos esta história com vocês, acabam forçosamente recebendo informação. Informação é luz. Luz é informação. Quanto mais se tornam informados, mais alteram a vossa frequência. Vocês são criaturas eletromagnéticas e tudo aquilo que são transmitem aos outros. Da mesma forma que reconhecem alguém com medo, podem reconhecer alguém radiante de alegria, se aprenderem a usar o vosso corpo para sintonizar esta forma de percepção. A vossa missão consiste em serem portadores de informação e evoluir ao potencial mais elevado da espécie humana. Quando isto ocorre, passam a afetar multidões. Podem até achar que a vossa ocupação específica não é muito grandiosa, mas não se esqueçam que as aparências enganam e todos aqueles que entrarem em contato com vocês estarão afetados pela vossa vibração. Alguns podem estar desempenhando tarefas subalternas, pequenas, simplesmente
criando seus filhos ou executar um trabalho que sentem não se tratar exatamente do caminho para a glória. Contudo, haverá um determinado período em que precisarão assimilar toda essa informação que sem dúvida é fundamental. Devem trazê-la para suas vidas, para a história do vosso mundo, vivê-la, percebê-la, acostumar-se com ela. Quando forem capazes de manter constantemente a frequência de informação, deixando de viver a montanha-russa de emoções para cima e para baixo, por desconhecerem quem são, uma tarefa lhes será apresentada. Ela será colocada à vossa frente e fará parte do vosso projeto. O vosso projeto consiste num plano pessoal detalhado, um plano de ação para esta vida. Muitos já conhecem seus projetos e para onde serão guiados. Cada um sabe que seu plano se encontra na porção mais profunda do ser. O que bloqueia o vosso conhecimento e o pensamento lógico é o pensamento lógico de que vocês não possuem talento ou não vão conseguir executar o vosso projeto. Se entrarem no estado meditativo, receberão um quadro da vossa identidade, da realidade e da etapa seguinte da vossa missão, dia a dia. A meditação é um estado de comunicação, não é um caminho que os leva a se perderem. A meditação é o caminho que leva a informação que os conduz ao alimento. Irão caminhar em direção ao vosso propósito, que certamente será relacionado com a frequência. Traduzi-la, encaminhá-la para as outras pessoas, explicá-la, usá-la para curar os outros e estabilizá-la para a raça humana. Quando cada um de vocês for capaz de manter a frequência da informação sem divagações de forma constante, a frequência será ancorada no planeta. Esta frequência é reconhecível. Não deixa um rastro palpável, mas pode ser percebida e está sendo percebida agora. Esta é a razão da disposição frenética para alterá-la. Vocês encontrarão um controle de frequência muito maior em todas as direções, só que agora serão capazes de percebê-lo. Vão constatar que todas as ocorrências da vossa vida tiveram como objetivo prepará-los para a missão que devem executar agora. Em determinado período, podem ter sido chefes de escoteiros e ter aprendido a trabalhar com garotos. Em outra época, pode ter sido empregados num restaurante, aprendido a trabalhar com alimentos e a servir. Através dos vossos empregos, criaram certos aspectos da realidade que mais tarde, quando precisarem ensinar a estes sistemas como ultrapassá-los, terão uma ideia da procedência desses seres humanos. Nós não nos dirigimos a vocês como se fossem humanos, porque para nós não são. Vocês fazem parte da família da luz e nós conhecemos os vossos seres multidimensionais. Falamos-lhes sobre como lidar com humanos, porque a vossa missão é integrar-se a eles, acalmá-los e despertar a centelha luminosa do seu interior, no seu interior, para que não sejam todos destruídos e este local possa então abrigar uma nova espécie e um novo plano de atividade. Já falamos diversas vezes sobre a evolução do DNA e a modulação da frequência que manteve a espécie e toda a experiência manejável e controlável. Vocês foram contratados e vieram do futuro em missão, impelidos de voltar para este ciclo de existência e encarnarão muitas vezes para entender o que manteve os humanos sob controle.
Dessa forma, podem operar de dentro e alterar o sistema. Quando lutam com a vossa mente lógica, estão vivenciando um conflito entre a porção humana de vocês que comprou a história e a porção de vocês que é da família da luz, que não comprou a história e está compreendendo o quadro global. Comecem a perceber que a porção de vocês que opera fora da lógica lhe está ensinando alguma coisa. Está dando a vocês, em primeira mão, a experiência de como a maioria da população opera e o que terão que fazer para atingir os outros. É bem fácil mudar para a intuição e operar através dela, completamente entregue. Contudo, se não possuíssem a dualidade da compreensão através da mente lógica, com o passar do tempo se tornariam muito impacientes com o resto da humanidade. Os seres humanos foram controlados por frequência durante muito tempo. Acostumaram-se tanto à frequência controladora, a mente lógica desenvolveu tanto recentemente que existe muito medo e desconfiança. Uma parte negra do ser tão controlado amedronta as pessoas, impedindo-as de chegar até ela e acreditar que é possível receber informações por si mesmas. Sem imaginarem as entidades que modularam a maneira pela qual os seres humanos transmitiam suas frequências, rearranjando o seu DNA. Além de criar várias cenas e eventos neste planeta e canalizando o resultado desta energia psíquica através de vários portais em direção ao espaço, por razões particulares, verão aquilo que estão combatendo. Existem seres querendo que vocês e o planeta inteiro funcionam unicamente através da lógica, uma lógica aterrorizante. O melhor conselho que podemos lhes dar nesta situação é que usem esta mesma lógica e digam: estou sendo lógico agora, observando o que faz minha mente lógica. Ela está querendo assumir o controle. Disseram-me que era assim. Disseram-me também que existia outra forma de funcionarmos igualmente verdadeira. Vou simplesmente observar como me inclino, ora para um lado, ora para o outro. Sinto raiva, estou inseguro. O que me traz elevação? O que me traz segurança? De que modo cada forma de pensamento age em mim? O que estou percebendo em relação a mim mesmo? Como estou me sentindo? Observem e procurem compreender tudo isso. Digam então: agora que dei a todos a oportunidade de subirem ao palco, o que é que eu quero? Reafirme o que vocês querem. Vocês sabem que desejam evoluir. Já perceberam que a volta cíclica, a dúvida, faz na verdade parte do plano divino. Faz parte da necessidade de compreender o que os outros que seguirão os vossos passos terão de enfrentar. Precisam aprender a abrir o vosso centro da compaixão ou chakra do coração, que é uma das coisas mais difíceis para vocês. Aprendam a sentir compaixão por si mesmos e pelas outras pessoas, pois todos possuem a coragem de desapegar-se e sentir. É muito importante observar como lidam com os acontecimentos. Diversos eventos são trazidos até vocês para que possam observá-los. Aprendam a observar o vosso comportamento e a passar mais tempo sozinhos, mesmo à custa de se sentirem solitários. Com o passar do tempo, irão nos agradecer muito por tê-los orientado a buscar um encontro mais significativo consigo mesmos. Vocês possuem a riqueza e a maturidade que pode conduzi-los à realização plena. Existe uma ordem dentro da qual operam
que uma parte de vocês não é capaz de enxergar. Às vezes, quando uma das vossas partes está operando sem visão, ocorrem eventos que os puxam para trás. Tenho em mente que neste novo caos de consciência, confusão, mudança, incerteza, existe uma ordem divina. Podemos comparar esta situação ao processo de fazer um bolo. Cada ingrediente da receita é em si integral, completo e possui sentido de estrutura própria. Os ovos, a farinha, a manteiga, o açúcar. Quando começam a misturá-lo, tem-se a impressão de caos. Um observador poderia dizer: vocês estão destruindo tudo. Vocês destruirão esse ovo. Aonde foi parar o açúcar? Vocês estão destruindo todos os elementos essenciais. Este observador provavelmente desconhecia a fórmula catalisadora mágica do calor. No momento em que todas as estruturas individuais começam a derreter e a fundir-se num caos aparente, denota-se a presença de uma energia catalisadora no planeta. Algo novo nascerá deste processo, exatamente como um bolo nasce do caos provocado pela mistura de determinados ingredientes. Muitas pessoas no planeta não percebem a existência de uma ordem superior por trás do caos e de que existe uma receita sendo seguida. Cada um de vocês possui um papel específico dentro dessa receita, embora o plano divino deva ser executado. Vocês, como ingredientes da receita, têm um livre arbítrio para escolher como segui-la. O livre arbítrio lhes permite especificarem como gostariam de viver vossas vidas e lhes dá a oportunidade de impor vossos limites. O que dizer para convencê-los a derrubar todas as vossas fronteiras, se existe um objetivo que desejamos alcançar e ver cada um de vocês livre e sem limites, sabendo que cada pensamento que tiverem irá de alguma forma determinar as vossas experiências. Se conseguirmos que vocês vivam 100% do tempo fazendo o que quiserem, este terá sido para nós o ano de maior sucesso. Pediremos a cada um que assuma este compromisso e viva uma vida mais limpa, íntegra. Pediremos que assumam responsabilidade por certas áreas que jamais cogitaram sentir-se responsáveis. Queremos que cada um haja como se soubesse o que está acontecendo. Hajam como se fossem guiados por Deus em cada escolha efetuada e comecem a acreditar que estão sempre no lugar certo, na hora certa. Afirmem para si mesmos: eu recebo orientação divina. Estou sempre no lugar certo, na hora certa. Tudo aquilo que faço está orquestrado para meu crescimento mais elevado na minha consciência, mais elevada, e minha evolução mais elevada. Queremos que a partir de agora operem desta forma o tempo todo. Sejam portadores da frequência vivos. Quando a luz é trazida para os vossos corpos, acendem os filamentos de códigos luminosos e ajuda a reagrupar o DNA, criando a mudança de frequência. A frequência é o que vocês sabem. A frequência é a vossa identidade. Houve períodos em que muitas dimensões diferentes existiram neste planeta simultaneamente. Nos últimos milênios, estas dimensões variadas recuaram à medida que o grande caos e as trevas assolaram a população. Estas dimensões, em outras realidades, ou ainda locais onde as leis de existência são pouco diferentes, estão voltando. Vocês ajudam-nas a voltar, atraindo-as ao planeta e criando o que chama fusão dimensional. Às vezes, chegam a estas dimensões sem se aperceberem. Vocês entram em uma espécie de transe, uma frequência dimensional diferente, especialmente
quando vão a locais sagrados da Terra. E tudo muda. Vocês sentem-se felizes, cheios de energia, ou vosso estômago pode ficar embrulhado. Alguma coisa acontece quando vocês entram em outro estado. No entanto, nem sempre sabem que se encontram em estado alterado de consciência. Este é o início da fusão dimensional. Ao voltarem para casa de um local sagrado, podem pensar: uau, o que foi que aconteceu lá? Esta sensação de vivenciar dimensões diferentes. Colisões dimensionais são outra história. As pessoas, tomadas pelo medo, que se recusam a mudar mesmo tendo o propósito de estar no planeta nesta época de mudança, sentirão as colisões dimensionais. A fusão dimensional, para elas, será como um muro sólido de cimento, chocando-se contra outro muro igual. Para muitos, ocorrerá um grande desconforto. Isto já está acontecendo em pequena escala, manifestando-se como um desconforto no sistema nervoso. As pessoas podem desenvolver doenças do sistema nervoso simplesmente por recusarem a evoluir e a mudar suas posições em relação a si mesmas e à realidade. Todos aqueles que trabalham com outros seres humanos na qualidade de médicos, massagistas, professores, músicos e etc., devem compreender o dilema que os humanos estão vivendo, a necessidade de mudar a definição de si e da realidade. Usem vossa vontade e mente para decidir como gostariam que a realidade fosse construída. Fazendo isso, acabarão descobrindo que existe uma vontade superior e um plano superior, e ao levarem suas consciências até ele, conhecerão o caminho divino. Este caminho divino conduz à evolução da consciência. Como espécie humana, acreditaram por eons naquilo que outros seres lhes contaram sobre vocês mesmos. Como dissemos, havia um propósito em tudo isto. Estes outros seres queriam controlá-los, mesmo estando empenhados em evoluir. Era muito difícil que o conseguissem aqui no planeta, porque o vosso DNA foi misturado e guardado. Portanto, não importa aquilo que quisessem, as conexões vibracionais não estavam disponíveis. Agora, as conexões vibracionais estão chegando ao planeta. O plano divino que vocês podem imaginar como um projeto, uma planta, aproxima-se da Terra e as dimensões irão encontrar-se. Depende de vocês a hora deste encontro. O plano divino não está agendado para chegar aqui numa data específica, dependendo da rapidez com que os seres humanos conseguirem atender às suas necessidades e dominar a si mesmos. O que significa dominar a si mesmos? Para compreender o plano divino e chegar ao projeto, devem olhar para si mesmos. Precisam ser capazes de ter o domínio sobre quem são. Há muitas coisas que vossa sociedade que precisam estar sob controle para que possam afirmar: passei no teste. Estas regras estão sob controle. Eu as utilizo e submeto-as à minha vontade. Por exemplo, precisam saber dirigir um carro para tirar a carteira de motorista. Quantos de vocês sabem dominar seus corpos e submetê-los à vossa vontade? Bem poucos. Por quê? Porque ninguém lhes contou que isso era possível. Não estamos aqui para lembrá-los de muitas coisas. A Terra agora é um lugar muito difícil para se estar, simplesmente porque as pessoas codificadas para efetuar as mudanças planetárias estão codificadas para ensinar a si mesmas. Vejam, vocês, o problema deste planeta sempre tem sido os deuses, um deus após o outro. Mas quem são esses deuses? Vocês foram criados por eles, foram projetados por eles, querem bem a vocês. Contudo, existem alguns que não os estimam muito, porque não conseguem entender o que sejam emoções ou sentimentos. Além disso,
apreciam realidades diferentes das vossas. É permitido à consciência expressar-se livremente. No entanto, os seres que os governavam permitiram apenas uma expressão limitada da vossa consciência. Vocês não tinham a menor ideia de que eles existissem, nem sabiam que estavam sendo controlados. Eles trouxeram ao planeta simulações da realidade sobre o disfarce daquilo a que vocês chamam de religião, liderança ou até inspirações. Certos eventos, mesmo quando são programados para atingir determinados objetivos, reúnem muitas vezes as pessoas envolvidas, criando várias probabilidades inesperadas. Queremos comunicar-lhes que uma mudança drástica está ocorrendo. A Terra vai passar por uma chacoalhada de proporções gigantescas. Esta chacoalhada envolve a concepção e o processamento de dados que se encontram totalmente fora do atual paradigma da humanidade. Isso significa que o sistema nervoso de vocês será invadido por estes dados e precisará ser capaz de libertar-se de seus conceitos de percepção e controle da realidade. A tarefa dos membros da família da luz que desejaram trazer dentro de si essas informações consiste em ancorar uma nova frequência ao planeta, começando por ancorá-lo no seu interior. Isso não é fácil, nunca teve a pretensão de ser fácil. Vocês não vieram numa missão fácil. Vocês são renegados, sempre foram renegados. Se pudéssemos dar a cada um de vocês um minuto de suas memórias multidimensionais, saberiam do que estamos falando. Saberiam na porção mais profunda dos vossos seres, que muitas e muitas vezes, sobre os mais variados aspectos, as mais diferentes formas, vocês se dirigiram ao lugar onde a mudança necessitava ser ancorada. Foram muitas vezes, destruíram os paradigmas, libertaram-se e ultrapassaram o que pensavam ser a vossa identidade. Este é o plano divino, a fusão do ser. O plano divino possui muitas ramificações e reúne diversas espécies de forças. Vocês já nos ouviram falar sobre as forças da luz e as forças das trevas? Apelidamos estas forças camisetas brancas e camisetas negras para tornar a situação neutra e lhes mostrar que se trata de um jogo muito sério de gravidade imensa e que dentro, fora e acima deste jogo encontra-se o plano divino. O plano divino pode ser ancorado como uma vibração dentro de determinados corpos de seres humanos que foram codificados para isso e vieram para cá com a missão de serem portadores dessa frequência. E assim, vocês podem elevar-se a esse próprio projeto de impecabilidade. Quando a vossa própria vida se eleva à posição onde nem vocês mesmos a reconhecem como a sua, passam a permitir a energia dos reinos não físicos, usá-los como condutores para fundir as dimensões e libertar a consciência para uma nova forma de percepção, mesmo ocorrendo morte e destruição em vosso mundo. Lembre-se de que a morte e destruição ocorrem no outono, todos os anos neste planeta. As flores e as folhas das árvores são mortas pelo frio, definham e morrem. Pessoas que moram em locais onde é sempre verão podem ficar muito perturbadas ao verem o outono pela primeira vez. Podem pensar: meu Deus, o mundo está sendo destruído aqui. Tiraram toda a beleza deste lugar. Exatamente, a mesma coisa está acontecendo na Terra. Trata-se de uma estação em que muitas coisas morrerão, para que muitas outras coisas novas possam nascer. Tudo isso faz parte do plano divino.